Olá Portugal, alô Brasil, esta é a Connect TV Algarve. Sejam bem-vindos para o programa 113 dos fanáticos do Algarve. Hoje vamos conversar em exclusivo com o Mr. Ricardo Moreira para falar do Imortal de Albufeira e do CP. Antes de tudo, somos a felicitar o Mister por ter conseguido a manutenção do Imortal Desportivo Clube no Campeonato de Portugal. Mister, obrigado por ter aceito o nosso convite. Mister, a construção do plantel não foi fácil e manter os jogadores também não. Como foi gerir esta maratona competitiva? Boa noite a todos, né? Muito obrigado pelo convite para estar nesse programa. Em relação à construção do plantel, foi mesmo uma grande maratona que tivemos que fazer. Debatemos com uma dificuldade enorme de conseguir jogadores, visto que o Imortal está numa fase de reestruturação das suas infraestruturas. O Imortal está criando umas ótimas condições, mas ainda não tem a possibilidade de proporcionar aos jogadores um alojamento com condições dignas, né? Quem merece para vir para trabalhar no futebol merece todas as condições. O Imortal ainda não tem, mas está se preparando para isso. Dentro dessas dificuldades, tínhamos que escolher jogadores da região, né? E debatemos com um grave problema nesse ano, que foi as equipas do nosso distrital estavam oferecendo ordenados que o Imortal não conseguia dar a mesma resposta. Perdemos muitos jogadores nesse sentido, e aqueles que nós recrutamos foram avisados da realidade que é o Imortal, um clube cumpridor, né? E como eles aceitaram essas condições, nós fomos recrutando esses jogadores. Fizemos muitas experiências de jogadores que vieram, e com muita paciência, com muita ajuda, com muita calma, conseguimos construir um plantel que deu condições para que a gente chegasse nesse final de campeonato com a manutenção já garantida. E, Mister, quais eram os objetivos do clube para este CP? Ou melhor, que projeto é que lhe foi proposto? Quando acabou a época, na época passada, como vocês sabem, foi muito difícil nós conseguirmos a manutenção. Foi um campeonato no parte final, tremendamente injusto, mas na qual eu alertei esse fator em setembro, no início do campeonato, que dizia que poderia haver isso, né? Que poderia haver que a equipe que não chegasse na fase de subida poderia disputar com os outros que não tiveram pontos nenhum, e poderia até descer divisão. Foi o que acabou acontecendo. Nós tivemos a felicidade nesse campeonato final ficarmos em primeiro, não descemos divisão, e para isso partimos para a construção do plantel desse ano. Tive uma conversa com o presidente do Imortal, Bruno Xavier, pediu e demonstrou interesse na minha permanência, e acertamos, e foi proposto que iríamos tentar melhorar o plantel, ficar com a base que nós tínhamos e melhorar, né, dando mais qualidade ao nosso plantel. Foi difícil por diversos fatores, não conseguimos buscar jogadores vindo, como eu falei anteriormente, vindo de fora da região do Algarve, mas dentro daquilo que ele me propôs, cumpriu com aquilo que foi proposto, e nós não tivemos o cuidado de manter aquela base que foi jogadores que já estavam habituados com a nossa forma de trabalhar. Conseguimos manter essa base, vieram reforços, e o principal objetivo dele foi pedir que para nós atingirmos a manutenção e procurarmos ir o mais longe possível na Taça do Algarve. O principal objetivo foi plenamente alcançado, e penso de uma forma muito bem conseguida. Em relação à Taça do Algarve, tivemos que fazer uma gestão do plantel num momento muito difícil, num jogo contra uma equipa extremamente qualificada, que é o Loletano, que está no distrital, mas acho que dificilmente mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo campeão. Uma equipa muito bem montada, muito bem
excelentes jogadores, mas tínhamos, nessa semana que ia ver o confronto com o Loletano, tínhamos um jogo extremamente importante, que era o Vidigueira, e precisávamos fazer uma opção. E eu optei por utilizar na Taça do Algarve aqueles jogadores com menos tempo útil no Campeonato de Portugal, pelo menos não perder um jogo que era extremamente importante. Fizemos uma boa partida, o Loletano mostrou toda a sua classe, passou merecidamente, mas tivemos que abdicar desse jogo, que para mim acho que era um jogo, seria acho que para as pessoas que fossem assistir seria um excelente jogo, e mesmo assim os que foram, eu acho que ficaram contentes, apesar de mostramos uma boa atitude, mas a qualidade do Loletano veio de cima e merecedor, pela quantidade do nosso plantel extremamente reduzido. Tínhamos que, nesse momento difícil do campeonato, fazer essa decisão, que também é difícil. É difícil os jogadores perceberem isso. Mas pronto, temos um grupo fantástico e os jogadores entenderam e acho que acabou sendo a nossa melhor opção. Mister, na época passada, apesar de beneficiar daquela questão da pontuação a zeros, partiu como o elo mais fraco da fase de manutenção e conseguiu o objetivo. Esta época não estava entre os candidatos, mas conseguiu a manutenção. Qual é o segredo para inventar estes sucessos? Eu acho segredo nenhum, sem falsa modéstia, sem querer passar uma má imagem, uma imagem falsa. A verdade é, nós temos um grupo muito forte, as minhas equipas, trabalhei em duas equipas, trabalhei muitos anos em duas equipas, trabalhei no Ferreiras e no Imortal. Eu procuro sempre construir um grupo de trabalho muito unido, não alimento falsas aspirações para eles, coloco sempre objetivos que são capazes de atingir, faço vê-los que eles são capazes disso tudo e procuro me rodear de pessoas que trazem sempre algo a mais para mim e algo a mais para o grupo. Tenho um staff técnico fantástico, tenho Bruno Rodrigues, que é meu adjunto, ajuda como treinador do guarda-redes, tenho o Vitinha, o Vitor Souza foi jogador, é um homem de balneário fantástico, faz uma ligação dos jogadores com a gente, fantástico. Tenho o Rubem Gil, um rapaz da preparação física, um preparador físico muito bom, jovem, com muito valor, muito humilde. Ou seja, fizemos uma equipa técnica muito unida, cada um sabe a sua função, dividimos muito o trabalho, temos o apoio da Carla, do departamento médico, a Carla fisioterapeuta, o doutor, estão sempre junto com a gente. E temos duas pessoas em volta do nosso grupo, que são o Marco Benji, diretor, e o Miguel Neves. São dois ex-jogadores que tiveram aqui no Algarve, de muitas subidas, são jogadores que conhecem o balneário, são jogadores que sabem daquilo que é necessário para que a harmonia seja feita numa equipa. Então, isso tudo, para mim, essa envolvência que a gente tem, faz com que a gente transmita aos jogadores que o mais importante de tudo é a forma unida que a gente vai para um determinado objetivo, um determinado trabalho, seja o que for. Se não houver um bom ambiente, não adianta nada, não vamos conseguir. E o que nós temos feito isso é eles perceberem que, se criarmos um bom ambiente, todos focados no mesmo objetivo, tudo vai se tornar mais simples. Eu vou dar um exemplo. Teve um empresário que foi ver um treino nosso, porque ele pediu para que eu observasse um jogador e desse a minha opinião referente à qualidade do jogador. Esse empresário acabou o treino, ele veio para mim e disse assim: Mister, eu hoje percebo o porquê que vocês são assim, por que vocês jogam e por que vocês têm mais pontos a favor do que pontos contra, tem mais vitórias do que derrotas. Eu disse: olha, fico muito feliz que tu viu isso. Nossos treinos é o exemplo da forma como nós jogamos. Nós somos muito unidos, nós temos os jogadores sabem o que é o momento de iniciar o treino, o momento de acabar o treino. E eu digo sempre para eles: um bom ambiente, a forma de trabalhar, um trabalho concentrado, um trabalho do início ao fim, com um único objetivo,
de buscar a vitória, de trabalhar unidos, os resultados aparecem. E quando acabou o treino, esse empresário veio dizer para mim, agora eu percebo. Ele disse, olha, é assim que nós somos. Não foi só porque você estava sentado ali e vendo o treino. Nós somos assim. E quem for ter convite, quem quiser ver o Imortal, não é nada do outro mundo. Não subimos escadas, não fazemos nada do outro mundo. Eu estou falando a envolvência, o que é o treino em si. A maneira como eles entram para o treino, a maneira como eles treinam, a maneira como é trabalhada. Muitas vezes eu chego em casa, minha esposa e a minha família tem que muito agradecer eles, é o meu elo que me sustenta, me dá felicidade para mim trabalhar cada vez mais. Mas quando eu chego, a primeira coisa que ela pergunta, então, como é que foi o treino? Quando eu digo para elas, e eles estão fantásticos. Não tem hipótese, não damos hipótese. Quando é assim, sabe, e essa felicidade que envolve a equipa toda, esse ambiente de entreajuda, a gente transporta para o campo. Quem vai ver o jogo do Imortal não vê ninguém, um jogador reclamando com ninguém. Nós não reclamamos um com o outro. Nós ajudamos um ao outro. E esse mérito tenho nessa forma que eu sempre quis incutir neles que quem está do seu lado é o seu colega. Ele não está ali para buscar o seu lugar. Ele está ali para lhe ajudar a ser melhor jogador e, quando for preciso, a atitude dele dentro de campo, ele vai ter. E nós somos assim. É isso, o segredo do Imortal é isso. É a união e a qualidade, claro, individual dos jogadores. Isso conta muito. A qualidade individual deles conta muito. Mas esse ambiente envolvente que a gente tem, todos os intervenientes, do staff técnico, a direção que procura com as suas dar as melhores condições que eles têm para a gente. Eles estão procurando melhorar cada dia que passa o Imortal. O Imortal está muito bonito, o Imortal está lindo. Vou convidar o Emílio, vocês um dia passarem lá para ver como é que está o Imortal. O Imortal está lindo, o Imortal está muito bonito. As infraestruturas do Imortal cresceram de uma forma, está top mesmo, está top. Não é por nada, José Mourinho veio 2 vezes para o Imortal, né? 2 vezes. Eles vieram 2 vezes estagiados, tanto que ele gostou que as condições como estão. Eles procuram dar isso. Agora, nós, conforme da equipa sênior, nós somos rodeados de pessoas positivas e o ambiente ali é do melhor que há, sinceramente, com todo o respeito. Isso não digo sucesso, porque eu digo épocas positivas da gente, bastante positivas, onde as pessoas não acreditam que o Imortal vai chegar ali, mas a gente, aos poucos, com essa união, com a ajuda de todos mesmo, com a qualidade dos jogadores, hoje o Imortal é muito respeitado. Foi muito difícil, mas as pessoas eu vi muito, notei muito nesse ano, as equipas já vinham com muito respeito com o Imortal. Sabiam que enfrentaram uma equipa muito unida. E isso, para mim, acho que é o sucesso de nós todos. E eu tenho grande ajuda desse grupo que está por trás de mim, que me ajuda imenso, todos, para rumar sempre no mesmo sentido. E isso, eu acho que é isso que está levando o Imortal no rumo certo, no caminho certo. Ou seja, o grupo faz a diferença. Faz. Isso é a minha opinião. Cada treinador tem a sua maneira de ver o jogo, de analisar as suas equipas. Eles sabem o quanto eu fico triste quando um jogador começa a buscar o sucesso por lado individual. Eles sabem disso, eu não gosto disso. Para aquele jogador ter aquele sucesso individual dele, aquele destaque dele, é necessário tudo por trás. Eu não deixo ninguém dos jogadores nossos ir para o lado. Eu sei que todos têm uma importância, todos sabem. Cada um tem o seu destaque maior que o outro, mas sabe que se não fosse a união de nós todos, se não fosse o trabalho de todo o grupo, as individualidades não aparecem. Se não houver um grupo forte, individualidades não aparecem. Não, isso é a minha maneira de ver o futebol. É a minha maneira de encarar as equipas. E penso que tenho tido muitos resultados positivos nesse sentido, porque eles percebem que o mais importante é a equipa. E os resultados estão aí. Se continuarmos nesse caminho, acho que o Imortal vai para o caminho certo. Onde começarem a buscar mais individualidades, penso que aí já não faz sentido. Muito bem. Mister, o Imortal está entre as 3 melhores defesas e também nos 5 piores ataques. E certamente entre as equipas
que mais deixaram fugir pontos que já estavam na gaiola, ou seja, nos últimos minutos. Que análise faz para estes três pormenores? Excelente pergunta. Isso é uma coisa muito simples de explicar. Estamos a disputar um campeonato de Portugal extremamente competitivo, muito difícil, equipas muito qualificadas, muito difícil. Nós, na maioria dos empates que tivemos, não fomos nós que empatamos, foram as equipas que empataram com a gente. Isso revela que um pouco de imaturidade da gente, alguma falha nossa, claro, normal para acontecer isso, mas o que eu vejo, o que me traz a felicidade é saber que não somos nós que vamos sempre buscar um empate, as equipas que procuram empatar com a gente. Isso significa um bocadinho da qualidade da nossa equipa. O fato de nós, muitas vezes, tivemos jogos, eu tive uma conversa muito séria com eles e nós temos essa relação muito boa. Temos um diálogo muito forte, muito aberto no balneário. Nosso balneário é extremamente fechado e, ao mesmo tempo, entre eles, o que se passa ali, fica sempre ali. É um dos segredos também do Imortal, é isso. O que se passa ali, fica ali dentro. E nós, numa das conversas, que isso estou abertamente para falar com vocês, francamente, foi essas coisas que eu disse para eles. Se não tivéssemos deixado escapar muito desses pontos, estávamos na fase de subida, a disputar a fase de subida. Foram jogos que praticamente estavam ganhos aos 90, 95, muito vezes espírito da nossa imaturidade de alguns jogadores, né? Tem jogadores que esse ano foram a primeira vez que andaram de avião, foi a primeira vez que foram num estágio, né? Isso tudo reflete também na experiência dentro de campo. Apesar de termos em setores dos campos, temos 1, 2 jogadores mais experientes, mas a equipe em si é uma equipe jovem. Isso reflete erros de abordagem nossa, lances individuais, que acabaram trazendo sabores para a gente. E aquela sensação de já estar garantida as coisas, acabávamos perdendo. Isso acabou trazendo uma intranquilidade para a equipe nos momentos finais. Foi muito difícil rever isso. Foi muito difícil. Até a própria torcida já estava na espera. Quando fazíamos um gol, faltando 1 ou 2 minutos, o Imortal vai sofrer o gol. E aquilo acabou trazendo mesmo muitos problemas para a gente. Tivemos que alterar umas situações no treino, tivemos que buscar estratégias para que isso não acontecesse. E isso, aos poucos, as vitórias foram dando mais como digo, tirando mais isso da cabeça do jogador, que está fazendo mais um fator psicológico do que mera situação do jogo, né? E já vimos que fazíamos o gol, mas olha, daqui a pouco... E depois, também, há um fator que o futebol e na vida que existe também, é um fator sorte. Nós sofremos gols nos últimos minutos que as outras equipas não... É inacreditável. Botavam a bola lá no ângulo, coisas que, se fizessem mais 50 chutes, não marcavam um gol daqueles. Também é isso, aquilo... Né? Todos esses fatores juntando trazia para a gente aquela ansiedade, será que agora vamos levar o gol? Não, mas isso aos poucos fomos corrigindo e tornamos uma equipa que em todos os jogos saímos sempre na frente. Só teve um jogo, foi com um empate nosso, foi com a Vidigueira, que nós empatamos no último minuto. Aí também tivemos a sorte do nosso lado. A sorte, para quem sabe que eu estou falando de sorte, é o trabalho que as outras equipas também tiveram contra a gente no finalzinho do jogo e foram gracejadas por isso, né? E nós também, foi o único jogo que nós empatamos. Os outros empates que nós temos foram as equipas que empataram com a gente, não fomos nós que empatamos a equipe. O fator de não sofrermos muito gol, sermos uma das melhores defesas do campeonato, tem a ver com a nossa forma de abordar o jogo. Somos uma equipa que não deixa o adversário jogar e temos uma defesa muito bem organizada, temos um excelente guarda-redes, na parte final, onde precisamos muito da sua individualidade, mostrou nos momentos, mostrou toda a sua classe, defendendo os penaltis importantíssimos para a gente, mas também ele sabe que nos momentos onde não teve muito bem, a equipa foi quem o segurou, né? Isso ele soube reconhecer, e acho que isso é um mérito todo da equipe. Nos momentos que ele não teve bem, a equipa o segurou e ele retribuiu com o trabalho, com a qualidade dele, e nos momentos mais difíceis agora dos jogos, ele decidiu, a gente conseguiu dar-nos aquela ajuda,
mas o que mais bonito foi ver é saber que no momento onde ele não teve muito bem, nossos jogadores ergueram, trabalharam, ajudaram ele, e é isso que é o Imortal. O Imortal é isso, é uma constante ajuda entre os jogadores. Não buscamos culpados, não damos louros para os que são... sabemos reconhecer o valor de cada jogador. E isso é o sucesso da gente. E essa diferença de como os melhor defesa e entre os piores ataques, nós somos uma equipa que em 27 jornadas nós temos 27 gols marcados, ou seja, cada partida marcávamos uma média, pelo menos um. Pelo menos um marcávamos, né? Mas as outras equipas também. Agora, tem equipas que estão lá embaixo, marcaram 40, mas sofreram 37. Pois, o resultado final não era isso, né? Mas pronto, mas é que gostaria mesmo que as pessoas vissem mesmo, e quem acompanha o Imortal sabe, os empates do Imortal não são o Imortal que empatava, nós não jogamos por empate, a gente jogava sempre em busca da vitória, somos uma equipa que vai sempre em busca da vitória, não ficamos à espera do que o adversário nos dá, nós agimos, não reagimos, e isso foi o grande sucesso da gente, o sucesso do Imortal nesse campeonato, uma regularidade, não sofremos muito gol, não marcávamos muito gols, mas sempre marcávamos gols, jogávamos sempre com o objetivo de ganhar o jogo. Muito bem. Mister, para além da competitividade, a organização do CP e o facto de serem 6 equipas merece um olhar crítico seu? Eu acho que sim. Foi um campeonato... O ano passado eu já levantei a minha voz na forma que foi organizado no outro, e esse ano, com essa transformação que houve, de ser 6 equipas, é muito penalizador, muito mesmo. Vão descer equipas muito qualificadas, equipas muito boas, vão descer um campeonato onde descem 6 equipas, é demais. O investimento que as equipas fazem para se manter e depois ver tudo jogado, é muito... Não achei, porque também o espetáculo perde um pouco da qualidade. Podem ver agora nos últimos jogos, as equipas estão mesmo em busca dos pontos. É o que o campeonato nos pede agora, as últimas jornadas, o que nos pede, porque descem 6 equipas, e nós estamos... A diferença entre o primeiro e quem vai descer é mínima. Estamos numa série onde a qualidade das equipas são muito equivalentes. É um campeonato extremamente competitivo. Teve momentos do campeonato onde estávamos a 3 pontos do 4º lugar, como estávamos a 2 da descida. Aí demonstra a qualidade do campeonato, mas também é um campeonato onde 6 equipas muito penalizador. Pontos corridos, achei a forma certa, achei a forma adequada, mas, na minha opinião, é a forma mais justa de um campeonato. Um campeonato de pontos corridos é a mais justa, agora, porém, de ser 6 equipas é muito penalizador. E, Mister, as equipas algarvias acabaram por ser penalizadas com estas 6 descidas, mas 2 delas ficaram nos 2 últimos lugares. Ou seja, o Algarve está a perder capacidade competitiva para estar ou para enfrentar os nacionais? Qual é a sua opinião? Não vejo bem assim. A situação propriamente do Olhanense foi uma coisa diferente do que aconteceu nos outros anos, né? O Olhanense, o ano passado, disputou a fase da subida, né, se não me engano, tinha jogadores de qualidade, e esse ano tinha jogadores da mesma qualidade, porém, que envolveu o Olhanense, acabou prejudicando eles. Era uma equipa que joga um bom futebol, tem muito bom treinador, ele é muito bom treinador. O Hélio Pinto é muito bom treinador, a equipa joga um futebol muito bonito, mas teve momentos em que eles precisavam de um bocadinho de mais maturidade. Isso é a minha opinião, e quem jogou contra eles sabe. Precisavam 1 ou 2 jogadores mais
com maior maturidade, com maior experiência em determinadas zonas do campo ali. E se estivessem o Olhanense, certeza que estava disputando lá em cima. A situação do Ferreiras, o que aconteceu foi, essa é a minha opinião, o Ferreiras tinha uma excelente equipa que foi campeã do campeonato distrital. E essa equipa foi desfeita porque os jogadores foram em busca de de melhores condições financeiras, né? Isso é difícil para nós debatermos contra isso. Quando um jogador recebe uma proposta muito melhor, se nós não temos as condições de poder, né, pelo menos igualar essa proposta, torna-se difícil de manter. Eu tenho certeza, eu conheço muito bem o presidente do Ferreiras, tenho uma amizade fantástica por ele, conheço muito bem o treinador do Ferreiras, foi meu jogador, e sou muito feliz por ele estar ali, sendo o treinador do Ferreiras, conhece a realidade da equipe do Ferreiras, e tenho certeza que se eles tivessem mantido os jogadores que foram para as outras equipes, o Ferreiras fazia um campeonato muito tranquilo. Mas como é que é a lei do mercado? Ali foi uma lei do mercado. Infelizmente, os outros foram mais. O que nós podemos fazer? Contra isso é difícil. O que eu vejo no Algarve agora o Distrital está oferecendo descarado, não em todas as equipes. Vejo um Loletano com poder aquisitivo muito superior às outras equipes. O Lagos também tinha um poder aquisitivo muito maior que as outras equipes. Ferreiras e o Imortal acho que se equivalem nas condições que propõe aos jogadores, né, em termos de vencimentos, essas coisas todas. Mas eu não vejo que o Algarve está perdendo qualidade. Eu vejo que a forma do campeonato colocou a gente nessa situação. E depois, claro, como o Ferreiras vinha com jogadores que não estavam habituados a esse campeonato, as pessoas, quem não está dentro, quem não vê, é um campeonato com todo o respeito que tem o campeonato distrital. Nós viemos de um campeonato distrital, andamos muitos anos no distrital. Não tem nada a ver o campeonato distrital com o campeonato de Portugal. Com todo o respeito aos treinadores, aos jogadores, e o que eu estou a dizer, quem sabe, quem treina, quem joga, quem anda a ver, não tem nada a ver. É um campeonato completamente diferente. Ritmo competitivo, as equipas são pretextadas de jogadores que já quase profissionais, né? Quase profissionais. Então, é um campeonato completamente diferente. Mas não vejo que o Algarve, muito, muito pelo contrário, vejo boas equipas aí que estão mostrando qualidade, vejo treinadores, acompanho os treinos de alguns treinadores que, quando tenho possibilidade de ver as equipas no distrital, vejo qualidade nas equipas, e não vejo isso. Vejo que precisamos urgentemente buscar mais apoios financeiros, onde é difícil, estamos vivendo uma época muito difícil. Acho que os apoios financeiros é que vão fazer um bocadinho essa diferença. Ou seja, a capacidade financeira que está a condicionar todo o resto. Eu acho que sim. Essa é a minha opinião. Eu acho que sim. Porque eu vejo quando eu converso com os treinadores, tenho, graças a Deus, tenho uma boa relação com todos e conversamos entre nós, né? Quanto é que pagam aí, como é que funciona, e não dá para comparar o Algarve em relação às outras equipes. Não tem comparação. Pois, e se calhar por aí é um dos pormenores mais importantes. Mister, agora vou pedir uma análise à jornada 25 do CP e uma apreciação sobre as equipas algarvias. Vamos começar com o Esperança de Lagos, que perdeu na deslocação ao Barreiro por 3-0 com o Fabril e acabou por descer de divisão. Como é que viu este jogo e qual é a apreciação? Esse jogo foi o seguinte, o Fabril, na jornada anterior, nós recebemos a equipa do Fabril. Foi um jogo extremamente difícil para a gente, sabíamos que o Fabril era uma boa equipa, e antevendo essa situação do jogo do Fabril e Lagos, nós prevemos que o Lagos ia ter uma tarefa muito difícil. O Fabril é uma equipa muito, muito boa, muito bem organizada, e depois na sua casa torna-se muito difícil de ser batido. O Fabril é um ataque que jogava muitas situações do pênalti constantemente, e pode ver que o melhor marcador do nosso campeonato tem 12, 13 golos, a grande maioria dos golos marcado por penaltis.
não digo que a equipa é uma equipa que jogava em busca dessa situação do jogo normal, estratégias, jogava. Como atacavam mais vezes, mais probabilidade de ter mais penaltis a favor do que uma equipe que não ataca, né? É lógico. E o Lagos, infelizmente, nesse jogo, acabou por descer, porque encerrou suas possibilidades, que podiam estar vivas até o último jogo. Né? Era um jogo ou ganhar ou ganhar. O Lagos não podia nem sequer empatar. Né? Tinha que ganhar, infelizmente não conseguiu aquilo. Fiquei triste, por um lado, porque eu vi o Lagos fez uma segunda volta, teve um momento de recuperação muito bom no campeonato. O Lagos foi daquelas equipas que recuperou muitos pontos e acho que estava viva até essa jornada, mas, infelizmente, por situações, não estou por dentro do que se passa lá, do que se passou. O que eu posso dizer é que era uma equipa recheada de valores, uma equipa que investiu um bom fez alguns investimentos. Exatamente, investimentos fortes e com jogadores de qualidade, mas que por uma razão ou por outra, infelizmente não resultou e acabou ditando a sua descida. E nesse jogo, a margem dos 3-0 do Fabril, acho que acabou ditando mesmo a partida e acabou ditando a descida do Lagos. O Futebol Clube Ferreiras perdeu na deslocação à Vidigueira por 3-1 com o Vasco da Gama. Como é que viu o jogo e como é que vê o Ferreiras? Vasco da Gama, uma equipa muito forte em sua casa, muito difícil. Conseguimos um empate com eles lá no último minuto. É uma equipa muito forte, tem o apoio dos seus adeptos, é uma equipa que ataca constantemente o adversário, procura pressionar nos momentos é uma equipa muito boa, muito boa equipa. E acabou por sendo vitorioso em relação ao Ferreiras, mas acho que o Ferreiras, se eu não me engano, saiu ganhando a partida. São realidades diferentes, motivações diferentes. O Vidigueira queria mesmo, precisava dessa vitória, porque tem uma saída muito difícil agora na próxima jornada, que vai ditar a permanência deles ou não com o Praense, né? Então, uma derrota deles em casa com o Ferreiras botava tudo a perder. Penso que deve ter feito o seu jogo com tudo, buscando rapidamente marcar e segurar a vitória, porque vai precisar muito desse último jogo. E o Ferreiras, infelizmente, como já tinha a sua classificação já estava decretada, que ia descer divisão. Difícil para um treinador nesse momento conquistar a motivação dos seus jogadores, mas dou os parabéns ao Mr. David, que conseguiu motivá-los para ir até o jogo. Parece que lutaram até o fim, infelizmente saíram derrotados, mas é desejar essas equipes do Algarve que desceram, que retornem rapidamente ao Campeonato de Portugal, e em especial as equipas algarvias que busquem sempre, como é que eu vou dizer, tornar-se muito fortes. Eu acho que a gente tem que buscar fortalecer mais o Algarve nesse sentido, tornar-nos cada vez mais fortes em relação às outras equipas. Vejo com muita preocupação no próximo ano, porque eu estava vendo das equipas do Algarve que vão descer, as equipas só vai subir uma, né? Dos 3 que desceram, infelizmente, só vai subir uma. Né? Pois, e então, pode acontecer é também descer o Moncarapachense e ficam 3 também. Exatamente. Mas há muitas equipas do Campeonato de Portugal no Distritalão na próxima época. Exatamente. Vai ser um campeonato extremamente competitivo, mas eu que digo, desejo o retorno rápido dessas equipas, mas infelizmente só vai poder subir, né? E, Mister, o Imortal foi a Olhão, vencer o Olhanense por 2-0 e conseguiu a permanência. Como é que viu o jogo e o Olhanense? Como eu falei anteriormente, dar meus parabéns ao Hélio pela qualidade que o Olhanense apresenta. Uma equipa muito bem organizada, troca bem a bola, é uma equipa que procura pressionar, é uma equipe... Falta, na minha opinião, como eu falei anteriormente,
jogadores mais experientes em determinados setores do campo ali deles. Se tivessem essa experiência aliada com a qualidade tática que tem o treinador deles, acho que o Olhanense seria um caso muito sério nesse campeonato. Nós fomos com o objetivo único de ganhar o jogo. Tínhamos que ganhar o jogo porque sabíamos que agora temos um jogo extremamente difícil no último jogo do campeonato, que é o Oriental Dragon, que vem de uma recuperação fantástica, só vitórias, e está buscando ainda, depende do nosso último jogo. Então nós queríamos mesmo buscar a vitória. Exatamente. Queríamos buscar a vitória em Olhão. Fico muito feliz pela forma como o Olhanense abordou o jogo, onde as pessoas podiam pensar que o Olhanense iria facilitar no jogo, e isso não se viu de momento algum. Até os 90 minutos estavam correndo até o fim. Isso, para mim, mostra a qualidade do treinador e a qualidade e dos jogadores do Olhanense que foram pela verdade esportiva, e é assim que tem que ser. E é assim que tem que ser, e é assim que vai ser conosco até o final do último jogo. Temos que ser assim, temos que ir em busca da verdade esportiva, e eles lutaram, e só que nós tivemos uma atitude, primeira parte estávamos extremamente nervosos, eu sentei no intervalo com eles e conversamos, nós todos, e procuramos colocar na cabeça dos nossos jogadores que o mais importante de tudo, eles sentirem que ainda tínhamos mais oportunidade. O jogo do Olhanense não era o tudo ou nada para nós, ainda tínhamos esse último jogo contra o Oriental. Acho que aquilo fez com que eles se sentissem um bocadinho com menos pressão, e voltamos na segunda parte, fizemos a segunda parte fantástica. Fizemos o golo, fizemos o 2-0 e controlamos o jogo, e penso que fomos premiados por aquilo tudo que nós fizemos durante o campeonato. Demorou, penso que nós podíamos já ter nossa situação definida de forma mais cedo, mas acho que esse jogo mesmo veio ser a cereja em cima do bolo, né? Coroar daquilo que a gente fez durante o campeonato, e para o último jogo já com essa situação garantida, mas com o dever, e já expliquei para ele, já conversamos, com o dever de irmos para o último jogo e darmos essa alegria para a nossa massa adepta que comparece nos jogos para apoiar o Imortal. Muito bem, Mister. Mister, obrigado pela sua presença. Renovo as felicitações e desejo os maiores sucessos para o futuro. Obrigado pela sua presença e disponibilidade. Olha, muito obrigado por vocês, parabéns pelo programa. Procurem continuar com isso aí. É um momento onde os treinadores podem ter uma conversa aberta, franca com vocês, e para expormos as nossas realidades, que faz bem para as pessoas conhecerem o que se passa nos clubes. Parabéns pelo programa, continuem assim, e votos de sucesso para vocês, e quando for possível, estarei aqui com o maior prazer. Forte abraço e muito obrigado por tudo. Obrigado nós. E bom, chegamos ao fim desta edição, esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores, e nós voltamos na próxima sexta-feira. Obrigado e boa noite.